Bora lá, fiel. O Rodrigo Vessone trouxe notícias de lá de dentro do Corinthians e confirmou tudo. A bomba nos bastidores é real. Esse é o início de uma grande revolução dentro do Corinthians. Ele falou também sobre a negociação do Yuri Alberto, por que o Corinthians não vendeu o Yuri Alberto pela maior proposta que o Corinthians já recebeu em sua história. Falou também da negociação com o Memphis, que escolheu ficar no Corinthians. Tá bem legal o vídeo de hoje. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Bora pro vídeo. O promotor que está cuidando do caso de análises dos cartões de crédito e notas fiscais pediu esse afastamento temporário dos 3. Vamos lá. O pedido dele é com base na Lei Geral do Esporte, que prevê até 10 anos ali de afastamento de pessoas com gestão temerária, por exemplo. Então, com base na Lei Geral do Esporte, houve esse pedido. E por que houve esse pedido para os 3? Para que eles não interfiram, né, no caso, nas investigações ou até de aquela coisa de acordos políticos lá dentro e tudo mais. O que é o impedimento que o Ministério Público pede? Para que eles participem dos órgãos fiscalizadores do clube. Peraí, se eu estou investigando esses caras, por que eles vão fazer parte de Conselho Fiscal, Conselho de Orientação, que é o CORE, ou Conselho Deliberativo? Então, o Ministério Público fez o pedido. Só lembrando, no caso do Augusto, o pedido é meio que para nada. Porque o Augusto nada mais é hoje, depois de sofrer impeachment, ele sai de presidente a um sócio como qualquer outro. Ele não está no conselho, ele não está no CORE, não está em lugar nenhum. Então, para o Augusto, o pedido nem funciona muito. Mas para o Andrés e para o Duílio, sim, porque o Andrés e o Duílio estão no Conselho Deliberativo e estão no CORE também, o Conselho de Orientação. Então, isso foi feito. Agora, cabe a um juiz acatar ou não o pedido. Não é o Corinthians que decide, o presidente da comissão de ética, o Romeu Tomás. Não. É um juiz que vai falar, ok, promotor, eu acho que você tem razão, esses caras vão atrapalhar a sua investigação, tô vendo que o clube tá enrolando demais para nos ajudar aqui, e tá aqui, ó. Estão afastados, eu aceito o afastamento. Então agora tanto a promotoria do MP quanto o próprio Corinthians estão aguardando uma decisão do juiz, que ainda não aconteceu, do Poder Judiciário, para saber se esse pedido de afastamento dos dois, porque eu repito, o Augusto não tem cargo nenhum, não muda nada a vida do Augusto esse pedido, mas para o Andrés e para o Duílio, se eles serão afastados ou não deste Conselho Deliberativo e deste Conselho de Orientação do Corinthians também. O medo da promotoria é a influência deles, tanto nas decisões quanto naquelas coisas de acordos políticos, tal, quanto mais eles estiverem afastados, enquanto tiverem as investigações, melhor é para a promotoria e para o Ministério Público, que vai avançando. É o que o torcedor tem esperança, porque lá dentro claramente não há uma celeridade nas coisas, tá tendo muita dificuldade. O Ministério Público reclamou de maneira oficial e formal. Eu fiz o pedido, tô pedindo fatura, não tá vindo. Tô pedindo nota fiscal, não tá vindo. E aí eu acho que o Ministério Público tá cansando. E daqui a pouco, e eu acho que não vai demorar, vai falar assim, é o seguinte, banco, Corinthians tem conta aí no Santander, tá aqui, ó. Santander, por favor, quero os últimos 10 anos de cartão de crédito aqui. Manda as faturas aqui, já que eles estão demorando, me manda aqui. Empresas tal, nota fiscal, o Corinthians não tá mandando, me manda aqui. Então, se o Ministério Público não vê essa contrapartida do clube, dessas pessoas que estão hoje no clube, financeiro, jurídico, diretoria, o Ministério Público vai começar a agir de outra maneira, e esse caso dos ex-presidentes, claramente ele já está ficando impaciente e já está começando ele mesmo tentando resolver as coisas. O que isso impacta, você acha, no Corinthians atual? Tudo bem que você vai tirar de cena uma turma figuras relevante, importantes. Né? O que impacta é que o torcedor está vendo alguma coisa acontecer. O torcedor está pedindo para tudo ser tirado a limpo no clube, e é maravilhoso para o torcedor ver que alguém, que é no caso esse promotor, o Dr. Cássio, que é corintiano, e que está querendo resolver e olhar essas coisas, e o corintiano está confiando muito nele, em tudo que ele está fazendo. Para o clube, no dia a dia, do muro para fora, não vai impactar nada, no CT não vai impactar nada, mas internamente certamente vai ter impacto político, entre conselheiros. Tá. Essa dívida, hein, com o Memphis, essa 11 milhas que o Corinthians está devendo? Na verdade é as metas, né, que ele bateu naquele ano, o primeiro ano dele, que fechou dia 31 de julho. Lembra? Ele fez dois anos europeus.
até 31 de julho de 25, agora a partir de 1 de agosto, 1 de agosto até 31 de julho de 26, mas agora vai contabilizar de novo, gols, assistências e tal, e só em agosto de 26 que você paga essa segunda parte. Em relação a essa primeira, ele fechou as metas, foram 29 participações em gols, 15 gols e 14 assistências. Se ele desse mais um, tinha uma querelinha a mais ali, faltou um gol ali ou uma assistência para ele. São 11 milhões e o Corinthians, então, conversando com o staff dele para poder parcelar esses 11 milhões, além do que tem uma segunda parte da luva também. A luva dele é agora, em setembro, então tá colocando a luva e mais esses 11 milhões num pacote só para poder parcelar. A princípio ele e o staff dele disseram que ok, que é possível fazer, que entendem que a situação do clube é essa. Me parece a janela grandona ontem, Itália, Alemanha, enfim, as principais janelas fecharam, ainda tem muito país aberto, Rússia está aberto, México está aberto, Arábia está aberto, ainda tem muito país que ele poderia, mas acho que a princípio ele realmente quer ficar, quer permanecer no Corinthians. A ida para a continuidade, o sonho da continuidade do sonho do título da Copa do Brasil, eu acho que de alguma maneira também ajudou para que todos eles queiram permanecer no Corinthians, sobretudo agora depois dessa proposta que o Corinthians recebeu do Yuri Alberto. É a maior proposta que o Corinthians recebeu na sua história, né? São quase 30 milhões de euros, estaria dando quase 200 milhões de reais, é uma grana, para quem está com muita dificuldade, realmente é uma grana enorme. O problema é que você tem metade disso, 50% é do Zenit e 50% é do Corinthians. Então, um presidente, na hora, recebe uma proposta dessa e fala, beleza, 200 milhões, mas a minha parte é 90-100. E aí você fala, peraí, vou perder o meu centroavante, tô tentando montar um cara, uma espinha dorsal por algum tempo, né? Um zagueiro, um volante, um meia, o atacante. Esse cara eu acabei de renovar o contrato, tem 24 anos, é minha referência, é o artilheiro do meu estádio, é o artilheiro do meu elenco, tem números muito bons, tá jovem, vai me entregar, e aí você fica entre aqueles dois mundos. Vender e pegar esse valor, que não é o total, repito, você ficaria 50% dos quase 200 milhões e perder um jogador com a janela fechada e no transfer ban, que você não pode contratar ninguém, vai fechar a janela e o Corinthians vai seguir sem contratar ninguém. E aí a diretoria então optou por não vender, para segurar o Yuri que vai voltar contra o Atlético Paranaense no dia 10 agora. Mas mexe. Eu imagino que o presidente nessa hora, com a dificuldade financeira, perigosamente, hein, Massa? 200 tá pila... Eu tô aqui tentando trazer, só peço desculpas a vocês, eu tô ouvindo o que vocês estão falando, eu tô tentando trazer informações do fundo da base do São Paulo. Tá devendo 20, aqui. Pintou um negócio aí pra comprar teu carro por 6. Pra dar uma aliviada ali. Vendo. Não é? Mas a vontade do jogador nesse... ele renovou, tá feliz. Exato. A filhinha dele, sempre com ele ali em São José dos Campos também, e aí renovou. O salário dele, obviamente, no Corinthians não é baixo, né? Ele não tá ganhando uma querelinha, pelo contrário, renovou, já aumentaram o salário dele, é um dos maiores salários do Corinthians, provavelmente só perde pro Memphis, com aquele aporte ainda do patrocinador, então ele não tá ganhando pouco, mas realmente chama muito atenção. Massa? Pô, tudo bem, não vai resolver sua vida, você tá devendo 2 bilhões, mas já um transfer ban aqui, uma grana do Memphis ali, você resolveu. Então, você tem, lembra o que o Osmar Stabile falou? A caixa d'água cheia de buraco? Você tapa. Mas pelo jeito não. Meio você tapa, mas ninguém tá disposto. O problema é estar disposto a fazer, é o que eu sempre falo aqui. Ninguém quer abrir mão de nada, entendeu? Eu quero competir com Flamengo e Palmeiras, eu quero ganhar a Copa do Brasil, eu quero ganhar a Libertadores, eu quero ganhar o Campeonato Brasileiro, mas eu não quero tapar com o buraco da caixa d'água. Você imagina o Corinthians, Jesus amado, o que vai ser o Corinthians quando resolver isso? Cara, é Houston. Alô, Houston. É um foguete, meu irmão. Quem segura? Fala pra nós. Sim. Entendeu? Então, ou faz agora o sacrifício. Pô, Memphis, vem cá.
né? Vamos fazer um acordo aqui, me dá os 6 milhões, Quer dizer, que agora, tapa o buraquinho. Há 3 jogos da final da Copa. Então, é que ninguém quer fazer, o cara quer ser campeão de qualquer jeito. Porque acha que os 100 milhões que ele vai receber na Copa do Brasil, e mais o naming rights, pagando a multa, vai resolver quase 3 bilhões. Quase 3. Não vai. Entendam isso de uma vez por todas, não vocês aqui. Tô falando com você que tá vendo a gente, corintiano, fica bravo comigo, me xinga, fica bravo. Mas eu tô falando algo que é pro bem. A tese da... Não tem nada a ver com você, tá? Da espanholização, ela acaba se você tiver Corinthians, São Paulo, estruturados. Não tem conversa. Você imagina o que vai ser a guerra na base se o projeto do São Paulo vingar? Você imagina quanto tempo o Corinthians vai ficar para trás? Aliás, nessa linha que o Márcio está dizendo da molecada, o Corinthians renovou o contrato do Guinegão, menino que jogando muito bem, até estou bem surpreso com o que ele está fazendo, e aumentou a multa dele nacional depois do Cauê Forquim para 140 milhões. Então, se qualquer Bahia City ou qualquer outro clube quiser tirar o Guinegão, aumentou para 140 milhões. Então, ou seja, o salário dele, como é 2.000 vezes o salário, a gente sabe, é só fazer a conta, ele foi ganhar agora 70 mil reais, ele ganhava 7 mil, 7 mil, e agora é muito difícil alguém vir pagar 140 milhões e tirar o Guinegão do Corinthians. Nacionalmente, agora, eu acho muito difícil. Houve no Corinthians, a galera tá pensando, essa questão do Yuri Alberto, também pensando que tem uma Copa do Brasil aí, ele deve voltar. Quando que ele deve voltar? Agora, o Atlético. No outro jogo ele já tá de volta. Só não volta o Carrilho. E aí estaremos falando de 5 jogos para ser campeão. É um movimento um pouco ao contrário, invertido do que o Duílio fez, né? Porque antes do jogo contra o São Paulo, o Duílio vende o Murilo, que apesar de jogar o segundo jogo, mas meio que estava vendido, e o Roger Guedes, quando o São Paulo traz o Lucas e transforma também o time dele. Então, na época, o Roger Guedes quis ir embora, forçou, o Duílio também aceitou, e aí acabou liberando entre o primeiro e segundo jogo. Qual que é o risco? É vender o Yuri Alberto mais barato lá na frente. Faz parte, mas se você... Porque se você não ganha, você recusa essa oferta. Se o Corinthians não ganha a Copa do Brasil... Mas como ele tem 24 anos, você não tá ficando com o Yuri pra Copa do Brasil. Você tá ficando pra ele ficar, pra ser a sua referência. Você tá ficando com ele pra sempre. Pra alguns anos, é isso. Então você rasgou 190 milhões. E você não vai caminhar nunca pra equacionar essa questão. Começo lá atrás. 22. Porque o Zenit... Que é na época do Duílio. O Zenit compra ele do Inter por 25 milhões de euros. Pra não perder dinheiro, ele fala pro Corinthians, aqui é... O Yuri, 25 de euros. O Corinthians, na teoria, dá toda a molecada do Queiroz, Mantuan, Robert Renan, goleiro Ivan, para pagar 12,5 e compra só metade, 50%, e fala, beleza, eu tô comprando 12,5, você fica com outra metade, e é isso. E, paralelamente a isso, vendeu o Pedro, que era o outro menino da base, de 17 para 18 por 9 milhões de euros para o mesmo clube. E guardou 30%. E aí, em agosto do ano passado... Esquece o Yuri e essa molecada. Vamos falar só do Pedro. Parte 2. Que é a parte... Outra coisa com o Zenit, é o Pedro, tá? Não tem nada a ver com o negócio do Yuri e os meninos, todos esses outros que eu falei. E o Corinthians guardou 30%. Vendeu por 9 de euros, na época do Duílio vendeu, 50 milhões de reais, e guardou 30. Ok. Vamos esperar. O Al Ittihad está negociando o Pedro agora, tentando comprar o Pedro do Zenit, quase 40 milhões de euros. O que a torcida pensou? Opa! 30% é nosso. Temos 12 milhões de euros, do nada, 70 milhões vai entrar. Isso, essas coisas que o Palmeiras está conseguindo fazer. Descobriu-se que o Augusto, em agosto do ano passado, na surdina, sem avisar ninguém, vendeu os 30% para o Zenit, para pagar o Fernando Garcia, o empresário Fernando Garcia da Elenco Esporte, e a totalidade desses 30 do Pedro e mais 20% do Robert Renan, que também tinha ido naquela outra negociação, deu 6 milhões de euros só. Então,
o Corinthians, de cara, confirmando a saída do Pedro pro Al-Ittihad, é como se 6 milhões de euros, rasgou 6 milhões de euros, jogou na lata do lixo. O Augusto Melo jogou 6 milhões de euros só de ter vendido 20% antecipadamente do Robert Renan e o 30% do Pedrinho para pagar o empresário. O detalhe, agora, nesse momento, a gente não sabe quanto que era a dívida com o empresário, quanto sobrou, se já matou a dívida, qual era a origem da dívida. A gente não sabe nada. Simplesmente pegaram, vendeu os 30%, o 20% do outro Robert Renan, pegou pro Zenit, pegou o dinheiro, pagou o empresário. E a outra pergunta que eu deixo: vários empresários entraram na RCE, que é uma espécie, aquela recuperação judicial que o Corinthians fez. Entrou André Cury, entrou Will Dantas. Por que o outro não entrou? Por que não colocou o Fernando Garcia no RCE? Por que o dele teve que receber bonitinho à vista? Deixo essa pergunta no ar também pro Augusto. Vários empresários entraram na RCE. Por que o outro não entrou? Você teve que fazer tudo isso daí para pagar logo o cara, para ele ficar feliz? Por quê? Politicamente? Fica a pergunta no ar aí, por que não colocou ele junto nos outros? E o Corinthians se lascou. Ainda não está confirmado. Vamos saber. Se o Al-Ittihad comprar o Pedro, aí nós vamos fazer a continha. O quanto pegou? 20 e poucos, 30 milhões, perto dos 70, 80 que pode entrar. E nós vamos ver quanto que foi jogado na lata do lixo. Ainda não temos o oficial ainda. O Vessia, não sei, o Vessia é mais novo que a gente, né? Sim. Ele tá meio judiadinho, mas Não ele é muito, mais mas novo. Não tá fácil, eu entendo o seu lado. Eu encontrei com você 10 anos atrás e tava lá como um coitado mesmo. É a mesma coisa. Falando, Vessia, maneira aí, tal, o Corinthians já tá bem, campeão e tal. Então é o seguinte, lembra do emitir dinheiro? Que o Brasil emitia dinheiro. Sim. No mercado que eu trabalhava, a gente recebia o vale e tinha que fazer a compra na hora, porque à tarde era assim. O Corinthians é assim, ó. Ele emite dinheiro, é igual o Banco Central. É a Casa da Moeda, não é o Banco Central, é a Casa da Moeda. Emite Tadala, Picanha, Fernando, pro Zé, pro Pedro. E na hora de tapar um dos buracos desse, não quer tapar. E depois quer que a água pare de vazar. Olha quanto dinheiro. Só em ingresso, lembra? Soma, vai somando. É um ralo. Você soma. Então vamos lá, imagina que você... Fim. Quanto era de ingresso mesmo? 18 mil? 8 mil ingressos por jogo doados. Cerca de 3 mil ingressos estão sendo recolocados agora. 3 mil ingressos, certo? Durante, sei lá, 60 mil ingressos durante um ano. Vezes 50 reais, quanto dá? A gente fez a 30 conta milhões. Aqui, 30 milhões. Né? Tá bom, 190 do Yuri Alberto, mais 30 dá 220. Você começa a somar. Os meninos que foram dilapidados. Se você pega 20 milhões cada um, já dá. Então dá 500 milhões, cara. O Corinthians deve vai para quase 3. Eu tô falando aqui numa conta absurda de 500 milhões que evapora. E a capacidade que tem o Corinthians de gerar dinheiro. Impressionante. Gente, nós estamos falando de uma torcida que pagou quantas parcelas do estádio? Deu 40 milhões só de depósito. Com todo respeito ao Melved, jamais seria capaz de fazer isso. O engajamento é outro, né? A maioria estando num estado muito rico da federação, que é São Paulo. Deus nos livre e guarde a hora que o Corinthians acordar. Eu não quero estar aqui, não. Bora lá, Fial, eu pergunto pra você, você teria vendido o Yuri Alberto e embolsado aí os 100 milhões, né, 90 milhões, se o Corinthians teria direito pra pagar as dívidas, pagar o transferban, colocar a casa em ordem, ou você permaneceria com o Yuri Alberto? Claramente, a diretoria optou por permanecer porque a Copa do Brasil é muito real, né? A chance de título, mais um título nesse ano é muito real, o que compensaria muito pro Corinthians também. Passando pelas quartas de final, pela semi, ganhando o título, vai entrar uma bufunfa também. Então, acho que a torcida optou ir por esse caminho, né? Há torcedores que não. Vende, resolve tudo. E tem a questão do Memphis, que o Memphis quer ficar no Corinthians. O Memphis, o europeu, ele quer receber, ele não tem esse negócio de calote, parcelar, né? Então, pra ele, parcelar já é algo
né? Então o Corinthians tá devendo 11 milhões de reais aí pro Memphis Depay, vai parcelar esse valor, ele acertou parcelar porque quer continuar no Corinthians. E pelo jeito, não vai, as propostas que chegou, né? Ele rejeitou tudo pra continuar no timão. Você forçaria a barra também pra continuar com o Memphis ou já deu pra ele? Você negociaria, já fez sua história, já subiu na Copa, em cima da bola na Copa no final do Paulista, tá tudo certo, pode ir, muito obrigado. Ou bora lá, não pula ninguém do trem, vamos ganhar um campeonato, a Copa do Brasil, classificar pra Libertadores ano que vem e depois a gente vê essas questões financeiras. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar uma ideia. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, eu te atualizo sobre o Corinthians nesse canal todos os dias, contratações, reforços, política, pós-jogo, pré-jogo, tudo aqui. Então curta aí o vídeo, se inscreva no canal, se tiver um botãozinho pra você hypar o vídeo, clica aí também, dessa forma você ajuda o YouTube a divulgar o canal pra mais corintianos chegarem aqui, bora fazer desse canal uma verdadeira nação corintiana. Vamos lá, logo eu volto com mais notícias do Timão, que Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vai, Corinthians!